Olá! Hoje nosso encontro vai estar relacionado à pré-história. A pré-história é o período da história contado antes da invenção da escrita. E ele está dividido em Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais. E nós também temos que lembrar que havia uma pré-história no Brasil. A pré-história, ela é um período muito longo. Ela é contada desde a aparição dos primeiros hominídeos, nossos ancestrais, e até a invenção da escrita. A pré-história, ela está dividida em 3 fases. A primeira fase é o Paleolítico. Ela tem que ser contada a partir da primeira aparição desses hominídeos que aconteceu no continente africano, lá no que eles chamam do sul da África. São os fósseis de hominídeos mais antigos. Até o final do Paleolítico, essa evolução da nossa espécie aconteceu até chegarmos na espécie que nós estamos hoje, que é os Homo sapiens sapiens. Essa cronologia, ela é constituída de períodos importantes. Por quê? Porque o Paleolítico, ele vem marcar toda uma evolução da nossa espécie a respeito do comportamento da ocupação do planeta. Como eu disse agorinha, o primeiro hominídeo foi encontrado, o mais antigo, no continente africano. Foi a partir dali que os nossos ancestrais se esparramaram pelo planeta, deixando várias teorias, porque, como eu disse anteriormente, ainda não havia escrita. E a teoria mais aceita é a teoria do Estreito de Bering, porque, segundo os nossos colegas da geografia, o planeta ele teve várias eras geológicas, e entre essas eras geológicas o planeta se resfriava, congelava. E numa dessas eras existiu uma ponte entre a Ásia e a América. E eles se aproveitaram dessa ponte, que se chamou Estreito de Bering, para atravessar para o continente americano. Essa é a teoria mais aceita da ocupação do continente americano. As outras ocupações ocorreram de várias maneiras, pelo Oceano Pacífico, pelo Oceano Índico e assim por diante. O período do Paleolítico, ele é o mais longo. Ele vai atravessar cerca de 1 milhão de anos. É quando o homem se torna bípede. É como ele começa a andar ereto. É quando ele começa a perceber que os seus membros superiores tinham formação diferente dos seus membros inferiores e eles poderiam ter habilidades como a construção de ferramentas, como a construção a formação das suas roupas, das suas habitações. Por quê? Porque é durante todo o Paleolítico que ele vai ser nômade. Ele vai mudar, ele não vai permanecer nos mesmos lugares. É o conhecido homem das cavernas. É no Paleolítico também que ele vai dominar e conhecer a técnica do fogo, que a partir da técnica do fogo, todas as suas características físicas passam a se modificar, porque vai mudar a alimentação. Os primeiros hominídeos, eles eram tão selvagens que eles se aproveitavam de restos de animais, mas com a introdução da caça, da pesca e do fogo, todas as suas características físicas também vão se modificar devido à qualidade da alimentação. É a partir dali, do Paleolítico, como eu disse, que eles vão dominar o fogo. Eles vão passar a se aquecer, vão passar a se iluminar, a se defender de animais, a cozinhar seus instrumentos, seus alimentos, e assim eles também vão ter um prolongamento da vida. A pré-história, ela está dividida, como eu disse, em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. A partir do final do Paleolítico, que chegou a durar 1 milhão de anos, as técnicas começaram a se modificar, correto? E assim, esses mesmos homens que pareciam tão rudimentares, tão selvagens, chegaram a se apresentar dessa forma.
ok? E passaram a perceber que todos os alimentos que eram coletados na natureza e eles jogavam as sementes no chão, começaram a brotar, porque eles passaram a permanecer mais tempo nos lugares. E aí vai acontecer o que a gente chama, depois do domínio do fogo, da coisa mais fantástica da evolução humana, que é a revolução agrícola, a domesticação dos animais. Os homens vão passar a ter o domínio da produção dos seus alimentos. E a partir daí, a gente vai ter a entrada do Neolítico, onde a gente vai ter as primeiras manadas de gado, eles vão começar a domesticação dos animais, eles vão começar a se aperfeiçoar ainda mais nas pinturas rupestres para deixar as informações para nós. Entre 10.000 e 8.500 anos atrás, antes de Cristo, vai iniciar então o Neolítico. E a concentração desses homens vai ser ali na crescente fértil, próximo à Mesopotâmia, onde hoje está o Iraque, por exemplo, o Irã, né, o conhecido Oriente Médio. Os primeiros estudos vão ver que essa região vai apresentar as primeiras vestígios históricos e de agricultura e pecuária. O homem ali vai já apresentar-se sedentário, né? Ele vai fixar-se mais nos locais, e esse período vai mostrar que haviam já as primeiras vilas, as primeiras organizações sociais com construções edificadas. E a partir daí, eles vão passar a proteger os seus bens, vão formar aldeias, vão construir cabanas mais fortes, mais estruturadas, vão construir casas de barro logo em seguida, vão trazer e construir monumentos, blocos, produzir cerâmicas, produzir ferramentas mais aperfeiçoadas. Quando vocês assistem aquele desenho dos Flintstones, né? Não sei se todo mundo conhece, se é da época, mas é da minha época, a gente vê que eles têm técnicas que são conhecidas como Idade da Pedra Lascada, que é o período do Paleolítico, Idade da Pedra Polida, que é o Neolítico. Por que Idade da Pedra Polida? Porque todos esses instrumentos vão ser mais aperfeiçoados. Uma curiosidade é que o primeiro instrumento que eles vão construir mais aperfeiçoados é a agulha, para que eles possam fabricar as suas roupas para se proteger do frio. E é nesse período também que eles começam a fazer os primeiros rituais de culto aos mortos, porque até então eles eram selvagens, eles não se importavam com isso. Então encontra-se as primeiras urnas funerárias no início do Neolítico. Aqui a gente tem um esquema muito curioso, porque apesar do Neolítico ter sido mais curto que o Paleolítico, é nele que vão acontecer a maioria dos acontecimentos de evolução de técnicas da humanidade, onde a gente vai ter uma economia de produção, a invenção da agrícola, o sedentarismo, a domesticação dos animais, os progressos técnicos, o desenvolvimento do transporte, né, com a invenção da roda, né, a cerâmica, a cestaria. Vão ser encontrados milhares de vestígios pelos nossos arqueólogos que vão demonstrar que esses homens do Neolítico produziam suas técnicas de uma maneira muito mais acelerada do que no Paleolítico. Certo? E a gente tem que lembrar que também no Neolítico vai começar a divisão do trabalho. Vão ser determinadas as funções sociais dentro daquela sociedade. E aí, como eu disse, o Paleolítico é o período mais longo, né? Mais de 1 milhão alguns historiadores defendem até 4 milhões de anos. Depois a gente vai ter o Neolítico e no finalzinho a gente vai ter a Idade dos Metais, tá? Onde eles vão passar a dominar o que a gente chama de metalurgia. A partir do domínio da metalurgia é que a gente vai ver que as técnicas vão mudar consideravelmente. E a gente não pode deixar de esquecer de falar aqui com vocês que o Brasil, ele não é a partir de 1500, ele já tinha uma pré-história. Nós temos muitos centros arqueológicos na região do Piauí, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Nós temos um rico acervo de sítios arqueológicos com milhares de informações
desse período, demonstrando que a história do Brasil ela existe há muitos milhares de anos. A gente tem o esqueleto da Luzia, que é cerca de 11 mil anos atrás, encontrado na região do Piauí. Né? Aí aqui eu demonstrei para vocês alguns desses centros arqueológicos, onde nós temos em Mato Grosso do Sul, temos na Amazônia, temos no Piauí, Minas Gerais e Santa Catarina. E aí a gente lembra que hoje nós estamos no 3º milênio, chegando ao fim desse neolítico de uma maneira muito mais avançada, com sociedades agrárias muito mais evoluídas, escritas, cálculos, metalurgias, né, fundação de grandes impérios e cidades, mostrando que a antiguidade é o período que a gente vai iniciar no próximo assunto com muita riqueza. Então é isso, pessoal. A gente hoje vai terminar o nosso assunto pré-história e logo a seguir iniciamos a antiguidade, demonstrando que essas sociedades, nascidas há tantos milhões de anos atrás, os nossos hominídeos, nos deixaram muitas riquezas. Por hoje é só, não esqueçam de estudar a apostila.